E aí pessoal, beleza? Eu vou dar início ao nossa apresentação. O nosso grupo ficou com o artigo 4, considerações metodológicas na avaliação e implantação de programas de ginástica laboral. Bom, esses são os integrantes do grupo: Adalto Júnior, Adriana Andrade, Guilherme Martins, Isabela Ribeiro, José Jefferson, Juliana Bezerra e o Egton Fernando. Bom, introdução. As questões relacionadas aos aspectos humanos nas empresas, tais como insatisfação, motivação e desconforto muscular, refletem diretamente no desempenho e produtividade dos trabalhadores. Com isso, podemos ver a importância e a necessidade de implantar ginástica laboral em empresas para amenizar influências que irá prejudicar tanto a empresa e tanto o trabalhador, né? Do ponto de vista das avaliações ergonômicas dos postos de trabalho, são considerados normalmente o aspecto relacionado à fisiologia humana, dimensões do posto de trabalho e sua relação com os movimentos exigidos e demandas musculares respectivas. Como foi dito nesse tópico, a fisiologia humana é um aspecto muito provável em empresas, porque está relacionado a perdas musculares naturais, sedentarismo e o envelhecimento. Com isso, fazer movimentos, alongamentos, relaxar o corpo e se movimentar pode prevenir muitas doenças. Então, implantar a ginástica laboral envolve sim a fisiologia humana por conta desses aspectos e afeta também pessoas que têm idade avançada e trabalham nas empresas, né? Posso dizer assim, 50, 60 anos, ficar sentado e fazendo o mesmo movimento prejudica muito. Já existe a perda de músculos naturais, né? Então, para poder melhorar isso, fazer esses movimentos, esses exercícios físicos dentro da empresa, vai ser muito benéfico para ambos, né? O trabalhador e a empresa. Bom, aqui temos dois autores, Meirelles e Leite. Segundo Meirelles, o envelhecimento não é um processo unilateral, mas a soma de vários processos entre si, os quais envolvem o aspecto biopsicossocial. Bom, diante do que o Meirelles disse, o envelhecimento está no aspecto biopsicossocial, que se refere na genética, estado de humor, comportamento, socioeconômicos e cultural. Então, dá a entender que não é algo único, e sim algo que abrange um todo. Algo genético, que vem da família, a cultura, onde ele mora, o local, o que ele veste, afeta muito. E o humor, né? Sempre irá atrapalhar o indivíduo referente a isso. Para Leite, à medida que o indivíduo declina fisicamente, pode haver uma deterioração concomitante na sensação de bem-estar, resultando numa autoestima precária, ansiedade, fadiga e depressão. Esses, então, frequentemente associados a pouca movimentação e uma redução adicional na atividade física. Bom, conforme esse autor, existe um ciclo vicioso de envelhecimento e inatividade física, que resulta também na fraqueza, osteoporose, baixa capacidade funcional, estresse, perda de vitalidade, entre outros. Então, com isso, a implantação de exercício físico na empresa é um fator preponderante para a
importantes para a sua saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Atualmente, em virtude das características de vida, existe uma tendência do ser humano ao sedentarismo. Bom, diante disso, os indicadores indicam a mais de 50% dos trabalhadores em ativa com sedentarismo e não pratica atividade física. Com isso, cresce o interesse de aplicar atividade física e baixar o índice de sedentarismo nas empresas. E com isso também, não só melhorando os aspectos das empresas, e sim a vida social do trabalhador, né? Vai trabalhar com uma disposição, com ânimo, sem fadiga e outros fatores que atrapalham. Em sua dimensão mais ampla, a implantação de programas de ginástica busca não apenas a simples alteração na vida rotineira, mas desperta nos trabalhadores a necessidade de mudança do estilo de vida. Praticar exercícios físicos melhora toda a rotina de vida de um indivíduo. Ele terá mais disposição, concentração para trabalhar sem fadiga e melhorar o estilo de vida. A vida do trabalhador, também influencia no trabalho. Então, tudo num todo melhora. Então, podemos ver o quanto a ginástica laboral pode ajudar em todos nesses sentidos, né? Então, aplicar atividade física no local de trabalho é algo muito positivo para ter um desempenho muito correto, né? Vamos dizer assim. Boa noite, pessoal. Vou dar continuidade no raciocínio do Gui, dando andamento na introdução. Condições nocivas à saúde, que podem ser responsáveis pelo afastamento temporário, ou pela invalidez de alguns dos trabalhadores. O ritmo excessivo do trabalho, o esforço físico, movimentos repetitivos. Postura inadequada. Eu trouxe aqui para vocês 2 imagens para que vocês possam entender um pouquinho melhor do que o artigo se trata, referente a esse tópico. Nós temos aqui 2 imagens, A imagem do lado direito, ela representa basicamente como o colaborador deve se portar, Como ele deve se sentar, como ele deve se manter no ambiente de trabalho, para que ele não venha a ter problemas futuros, Nós conseguimos observar aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas na região aqui, nessa parte inferior, há um apoio para os pés, Então ela tá, a moça na imagem, ela mantém as pernas levemente elevadas, Aqui também existe uma almofadinha, Aqui também existe outra almofadinha, então ela está com a coluna totalmente ereta, com as costas no apoio da cadeira, Uma coisa que eu observei que não tem na imagem, mas é importante ressaltar, é o apoio para os braços, É que não existe, mas nós sabemos que é de extrema importância também, Já na figura do lado direito, nós conseguimos ver que a moça da figura está com uma postura totalmente incorreta, Não existe o apoio para os pés, Ela está com a coluna totalmente curvada, direcionada para frente. Ela não está com a coluna ereta e muito menos no encosto da cadeira, Ela também não tem um apoio para os pés. E assim como eu havia dito anteriormente, ela também não tem o apoio para os braços, que é de extrema importância. Nós conseguimos ver na imagem os pontos de maior tensão, na coluna. Então o artigo, ele cita, a postura inadequada como um dos fatos para essa condição, de afastamento temporário ou até para invalidez referente ao ambiente de trabalho. Para
enfrentar esses problemas, melhorar a organização de trabalho tem contribuído muito para amenizar essas condições, né? Nesse sentido, a implantação de pausas com exercícios ou programa de ginástica laboral durante a jornada de trabalho é uma medida importante, permitindo o descanso e a recuperação muscular do trabalhador, né? Causado por todo esse excesso de trabalho, esses movimentos repetitivos. Além disso, estudos sobre rotação de postos de trabalho, aliada à prática de exercício físico, constitui-se em uma importante medida administrativa a ser adotada em processos produtivos, permitindo que o trabalhador reveze as suas atividades. Então, o artigo ele diz que é de extrema importância, né, que haja essas pausas para a prática do exercício físico, para que o colaborador ele consiga descansar e amenizar essa tensão muscular. E que também é de extrema importância que haja essa rotatividade, né, no segmento do trabalho, né, que ele faça funções diferentes, permitindo que o trabalhador reveze suas atividades. De acordo com Polito, 2012, o combate desses problemas passa obrigatoriamente pela prática regular de atividade física. Essa prática ela vem apresentando bons resultados, principalmente quanto a doenças ocupacionais como distúrbio osteomusculares relacionados ao trabalho. Entre outros benefícios que a ginástica laboral traz para o colaborador, né, Zilli, 2002, ele cita também a observação da redução, né, de alguns problemas como dores musculares, da fadiga mental, do afastamento do trabalho, do estresse, da ansiedade, depressão, da tensão e da rotatividade. Então, Zilli, ele enfatiza alguns desses fatores, né, que há a diminuição justamente com a prática da ginástica laboral. Como enfrentar esses problemas, né? A forma como vem sendo atualmente aplicada a ginástica laboral, ela carece de critérios mais específicos, tanto no que se diz respeito à frequência, quanto aos horários de aplicação. Isso significa a falta de metodologias e protocolos validados que elucidem quais as melhores situações e modalidades de aplicação de pausas com exercícios, implicando em um melhor desempenho. Normalmente, nas empresas que implantam o programa de ginástica laboral, as pausas com exercícios elas são realizadas de acordo com a disponibilidade do professor ou do monitor de ginástica, ou ainda conforme convém a produção. E a empresa, no caso, né? Isso desde que sejam realizados em horários que não atrapalhem, em horários, né, que não venham a acometer a produtividade. Portanto, para o melhor desempenho desses trabalhos, além de uma metodologia de avaliação que inclua as questões de organização do trabalho e produção, uma conscientização da empresa quando a importância em disponibilizar horários adequados para a realização das pausas com exercício, né? Foi o que eu disse anteriormente. A empresa também ela tem que ter em mente que mesmo que vá parar, né, mesmo que vá gastar alguns minutinhos do tempo dos funcionários, mas que é de extrema importância que eles disponibilizem horários adequados também, né? Porém, os cronogramas destes vêm não somente preocupar-se em reduzir os possíveis desgastes ocasionados pelo trabalho de forma pontual, mas também motivar uma mudança de estilo na vida dos colaboradores, né? Então, não somente para fazer com que o colaborador tenha melhoras, né, tanto na postura quanto na diminuição do estresse, da fadiga, mas também que eles incentivem, né, uma mudança no estilo da vida dos trabalhadores. Nesse contexto, fica então evidenciado a importância de um diagnóstico apurado das condições de trabalho e das demandas musculares relacionadas, para a implantação de um programa de atividade física personalizado dentro das empresas, né? Esse artigo ele visa propor uma abordagem metodológica que seja capaz de avaliar tanto a relação entre os horários que as pausas são realizadas, né, para a realização da ginástica laboral, considerando também a opinião dos trabalhadores e a possibilidade de realização
preconizada pela empresa, né? Essa abordagem ela deve possibilitar a avaliação entre os horários em que as pausas são realizadas com satisfação e a disposição e conforto físico dos trabalhadores. Ou seja, essa abordagem ela procura saber não somente o horário que a empresa está disponibilizando para os colaboradores, né, que está realizando todo esse programa de ginástica laboral, mas também se está havendo a satisfação dos colaboradores em estarem realizando esse programa, né? Não somente por estarem realizando, né? Mas como também referente ao horário que está sendo disponibilizado. Olá, pessoal! Eu vou prosseguir com a apresentação, mostrando o desenvolvimento do método adotado na pesquisa. Então, pessoal, aqui nós vamos apresentar metodologia, né, como eu havia dito, e como salientado na introdução, a insatisfação do trabalhador de uma forma geral, seja física ou psicológica, impactam seu desempenho e, com isso, a produtividade. E o principal motivo da existência de uma empresa é a lucratividade, que está diretamente ligada à sua produtividade. Por isso, a importância de se atentar à condição de trabalho e às demandas musculares exigidas dos trabalhadores. Dado isso, devido às particularidades de cada empresa e setor, a implantação do programa de ginástica laboral deve ser personalizado, se adequando aos critérios da empresa e à satisfação dos funcionários. O método de implantação dos programas de ginástica laboral adotado pode ser usado para analisar os resultados de programa de ginástica em curso ou mesmo para denotar benefícios a serem obtidos com a sua implantação. Baseado em um trabalho de Machado, apresentado em Curitiba, no Congresso de Fisioterapia do Trabalho em 2002, a metodologia consiste em seguir 3 etapas para o seu desenvolvimento. A etapa 1, que é a identificação da empresa, a etapa 2, que é a identificação do setor, e a etapa 3, que é o programa de ginástica laboral. Eu vou estar apresentando para vocês as 2 primeiras etapas. A primeira etapa é a identificação da empresa. A identificação da empresa está relacionada ao levantamento de dados que devem ser feitos buscando características de sua organização, de trabalho e processo produtivo, como na jornada de trabalho, o tipo de atividade física que é exigido no processo, se o trabalhador passa a maior parte do tempo em pé ou sentado, se trabalha digitando ou fazendo outra atividade de esforço repetitivo, ou se a empresa já possui em sua organização pausas ao longo da jornada, e, se existente, ver a frequência em que são disponibilizadas e a duração. Todas as informações elas são úteis para que se possa desenvolver um plano de ginástica de acordo com as suas necessidades e possibilidades da empresa. A segunda etapa é a identificação do setor-alvo. Uma vez que foram feitos levantamentos sobre a empresa, então é realizado a identificação do setor, que para o estudo é determinado pelas atividades mais penosas, que exigem maior desgaste físico, como, por exemplo, atividades com movimentos repetitivos, aliados à postura desfavoráveis e ainda com utilização de força excessiva. Esta identificação é obtida através de 2 ferramentas: 2 questionários que orientam quanto à escolha do setor-alvo, e são eles o questionário preliminar por setor, cuja sigla é o QPS, e o questionário inicial, cuja sigla é o QI. O questionário preliminar por setor, o QPS, são questões abrangendo toda a empresa por setores, que é aplicado aos responsáveis de cada setor da empresa, para identificação de problemas de desconfortos musculares. Quanto maior for o número de respostas sim, maior o risco de problemas, indicando assim quais os setores devem ser tratados prioritariamente na empresa. Quando ocorre um empate,
apresentando mais de um setor crítico, o critério de desempate deve ser a escolha do setor que se caracteriza na empresa como um gargalo, ou seja, aquele setor que é mais imprescindível para um bom desenvolvimento do processo produtivo. Esse é o modelo de QPS, né? Utilizado na determinação do setor-alvo. Lembrando que é uma ferramenta entregue aos encarregados dos setores, que demonstra o seu resultado através do número de respostas positivas. Então, quanto mais respostas sim às questões, mais crítico é o setor, se tornando um possível candidato ao programa de ginástica laboral. Ou seja, aqui nessa pergunta, os trabalhadores têm se queixado de dores nas regiões citadas no último ano? Então, quanto mais respostas sim em determinados setores, a gente vai saber o quão aquele setor precisa da ginástica laboral, né? Mais uma observação é que, como o questionário ele é respondido pelo encarregado, representando todo o setor, é necessário que se consiga uma maior transparência na resposta. É necessário, para a melhor escolha, que os resultados reflitam a realidade. Com o setor-alvo definido, através do questionário QPS, o próximo passo é a caracterização dos trabalhadores do setor, ou seja, identificar qual o perfil da população estudada, tais como sexo, idade, hábitos pessoais, bem como as características do processo em questão, tarefas realizadas, ciclos e horários de trabalho. Para isso, aplica-se o questionário denominado questionário inicial, que se divide em duas partes. A primeira parte seria os dados do trabalhador e a segunda parte avalia a satisfação, motivação e o estado físico atual do trabalhador. Esse é o questionário inicial, que é entregue para a caracterização da população do setor-alvo escolhido, onde na primeira parte o trabalhador assinala como a única alternativa ou completa a resposta de forma escrita. Essa daqui é a primeira parte, né? Então, de forma escrita, vai ser o nome, ou essa parte aqui, por exemplo, atividades físicas além da ginástica laboral. Se for sim, aí ele vai colocar aqui, em caso de afirmativo, qual que é. Então, ele vai responder de forma escrita qual seria essa atividade. Essa é a segunda parte do questionário, pessoal. Ela é um pouco extensa, ó. Ela tem essa parte, né, que a gente deu uma dividida nela. Na verdade, são três, né? Que são essa parte aqui, essa e essa parte aqui, que é o final. Então, essa segunda parte, que junta essa e essa daqui, essa segunda parte, ela é a parte onde é avaliada a satisfação pessoal e do trabalho. As respostas são apresentadas de forma gradual, com pontuações que vão de 1 a 10, assim possibilitando que se tenha um panorama geral do setor para a aplicação do programa de ginástica laboral. Então, uma observação é que se a empresa não possui um sistema de pausas com exercícios, não faz sentido fazer perguntas com relação a pausas. Um exemplo é que aqui na pergunta 225, que faz assim, ó, sinto satisfação em participar ativamente dos exercícios de pausas, e a pergunta 233, cuja ela sinto disposição para participar ativamente dos exercícios de pausa. Essas perguntas elas se referem a pausas. Então, nessas situações, essas questões elas são omitidas, né? Mas se não houver um sistema de pausa, as questões são entregues integralmente. A minha parte é até aqui e a Dri vai prosseguir com vocês com a etapa 3, né, de metodologia. Olá pessoal, boa noite. Eu gostaria de estar em sala de aula fazendo essa apresentação, mas estamos aqui. Vou dar continuidade agora na etapa 3, que ainda é dentro de metodologia.
e estar explicando algumas tabelas para vocês. Vamos lá. Bom, eu estarei dando sequência aqui em metodologia na etapa 3, que é a implantação do sistema de pausas com exercícios, dentro do programa de ginástica laboral. Após a identificação do setor-alvo, deve ser estabelecido o sistema de pausas com exercícios. E de acordo com o horário do início da jornada de trabalho, deve-se elaborar e implantar o protocolo de exercícios. Isso eu vou passar para vocês nos próximos slides, que é definido com uma tabela, o protocolo de exercícios. Também necessita estabelecer os horários de realização, existe uma segunda tabela, e também estabelecer o tempo da duração, que por sua vez, a frequência de aplicação é sempre definida como diária, assim como o número de replicações por dia, ou seja, vão ser 2 vezes por turno. O protocolo de exercícios, ele deve ser baseado em 3 etapas, né? Deve-se ter o aquecimento, o alongamento e o relaxamento. Isso vocês vão verificar quando eu for explicar a primeira tabela. Bom, aqui é a tabela 1, que é o protocolo de exercícios de acordo com a modalidade, né? Nessa primeira tabela, vocês vão verificar que as modalidades são a que eu mencionei anteriormente: aquecimento, alongamento e relaxamento. É importante aqui eu estar ressaltando também que, além disso, o protocolo deve prever todas as atividades físicas e tem que abranger todos os segmentos musculares: pescoço, os ombros, os braços, as mãos, punhos, tronco, as pernas e os pés, né? Os exercícios, eles são realizados individualmente ou em duplas ou até mesmo em grupo, de acordo com a necessidade e o protocolo estabelecido pelo profissional de educação física. Porém, ele deve procurar privilegiar a integração e socialização entre as pessoas, ou seja, não é só um programa, um protocolo de exercícios de acordo com a modalidade, tem que interagir e socializar as pessoas. As aulas, elas podem ser realizadas no próprio local de trabalho, utilizando todos os recursos e materiais existentes dentro do mesmo ambiente. Ou seja, o apoio em mesas e cadeiras, no caso de escritório. Recomenda-se ainda que um fundo musical seja utilizado para poder motivar esses colaboradores e os participantes durante todas as realizações dos exercícios. Aqui nessa tabela, não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas aqui no aquecimento tem tudo o planejamento aqui, os protocolos de exercício de cada membro, ou seja, no pescoço, movimentos de extensão e flexão do lado direito e esquerdo, né, no caso alternando. Nos braços, movimento de circundução, para poder estar atingindo todas as articulações dos ombros, e assim sucessivamente. Tem todos os detalhes de todos os movimentos que devem ser feitos, tanto para aquecimento, quanto alongamento, quanto relaxamento, dentro dessas 3 modalidades. Aqui nessa tabela 2, né, eles informaram que para verificar o melhor horário de realização da ginástica laboral, inicia-se um programa de pausas com exercícios. Baseado nas características dos horários pré-estabelecidos, pelo período de 4 semanas consecutivas. Durante este período, os horários deverão ser modificados a cada semana, segundo o plano estabelecido. A frequência de realização das pausas com exercícios diário, ela deve ser de 2 vezes por dia, ou seja, eles vão alternar os horários, sendo que a ordem de execução das sessões da ginástica laboral,
estabelecida para cada semana pode ser escolhida de uma forma aleatória. E aqui nessa tabela, eles expõem as combinações das pausas com exercícios, ou seja, vai ser preenchido aqui dentro dessa tabela as combinações das pausas com os exercícios, ou seja, aqui seria determinado o primeiro tempo, o segundo tempo, o terceiro tempo e a finalização, né? E os horários das combinações, né? Sempre já existe o horário da pausa, que pode ser o almoço ou jantar, dependendo dos horários estabelecidos de cada empresa, e a combinação dos horários, ou seja, do início de jornada, seria aqui um meio entre o início do almoço e o jantar, né? Ou até mesmo no terceiro tempo, dentro aqui da primeira combinação, um horário entre o almoço e jantar e o final. E aqui seriam combinações de horários no final da jornada de trabalho. Nas possíveis combinações dos exercícios ilustrados aqui, que seria utilizada essa tabela, o trabalhador ele pode ser submetido ao aquecimento compensatório e relaxamento, mudando apenas o horário em que os mesmos seriam realizados, né? Observa-se aqui ainda que o terceiro tempo e o quarto tempo, seria o final, eles não aparecem juntos nas combinações, né? No caso, o terceiro tempo seria entre almoço e jantar, e o último seria exatamente a finalização, pois os horários de pausas são muito próximos entre um e outro. Aqui na tabela 3, apresenta os exercícios de acordo com o horário de início da jornada de trabalho, ou seja, as diferenças de tempo na realização dos exercícios de acordo com o horário do início da jornada de trabalho. Ou seja, as pessoas que já trabalham e iniciam pela manhã, o tempo é menor. Por que que o tempo é menor? Porque é considerado que o indivíduo estava em repouso nesse tempo. Vocês podem até verificar aqui, aqui detalhando essa tabela, né? Aqui, esse primeiro espaço, identificação de exercícios de acordo com o horário de início da jornada de trabalho. Ou seja, dentro daquele T1 e T2, que seriam os tempos, exercícios de aquecimento e compensatório. Ou seja, que o horário de início da jornada pela manhã, considerando que o funcionário estava em repouso, porque durante a noite ele dormiu, estava em repouso. Então, aquecimento seria o quê? Seriam 2 minutos e meio de aquecimento, e depois o segundo tempo seriam a mesma coisa, 2 minutos e meio para compensatório, totalizando 5. Já aqui, no início de jornada do trabalho, para quem inicia à tarde ou à noite, já é considerado um colaborador em atividade, ou seja, esse tempo ele é maior, né, para esse tipo de jornada de trabalho, que se inicia tarde ou noite, o tempo de realização dos exercícios, eles são maiores. Então, assim, totaliza em 10 minutos, né, porque considera que o indivíduo ele já estava em atividade antes do seu início de jornada de trabalho. Então, vocês podem verificar aqui, não sei se dá para ler direitinho, mas aqui, assim, para quem começa a trabalhar à tarde ou à noite, no caso, o exercício de aquecimento seriam 2 minutos e meio de aquecimento e 7 minutos e meio para compensatório, certo? Então, é uma diferença aqui bem relevante, né? Mas isso porque o funcionário que inicia pela manhã,
ele já é considerado em repouso. Agora, já que para os exercícios compensatórios e de relaxamento, que entram dentro do tempo 3 e 4, ó, vocês podem verificar que aqui, ó, são 10 minutos, mesmo procedimento, 2,5 para compensatório e 7,5 de relaxamento. E aqui é o mesmo processo, de 2,5 minutos compensatório e 2,5 minutos de relaxamento. Isso aqui, ó, dentro do tempo 3 e 4. Eu vou voltar só na tabela anterior para vocês poderem verificar. Aqui, ó, que seria dentro desses tempos aqui, ó, entre almoço e jantar e final de jornada de trabalho. Final de jornada de trabalho é a aplicação do relaxamento. Dando sequência aqui, em metodologia ainda, eles criaram uma aplicação de questionário de avaliação semanal. E eles colocaram o Q, o A e o S, definindo exatamente essa aplicação de questionário de avaliação semanal, né? São somente para identificação mesmo. E assim, no final de cada semana, esse questionário ele seria aplicado, né? Existe, tá aqui como anexo C, porque é uma planilha, né, que foi criada e está como anexo. Eu vou apresentar para vocês aqui no próximo slide. E nesse anexo, ela tem as questões voltadas para a avaliação da modalidade da ginástica laboral, que foi aplicada durante aquela semana. Ou seja, ao final de cada semana, esse questionário ele era aplicado para todas as pessoas, para as mesmas pessoas, na verdade, que fizeram, né, que participaram dessa ginástica, desde o início até o final das 4 semanas que eram aplicados esses questionários, né? No caso, seriam excluídos da avaliação dos dados as pessoas que elas não participaram, ou no caso, dentro daquele setor-alvo, que elas saíram, né, saíram da empresa, que elas foram desligadas, por algum motivo, né? E também existe tanto esse anexo, né, que é o questionário de avaliação semanal, tanto o questionário final. Então, existem 2 questionários. O questionário de avaliação semanal, como o próprio nome diz, era realizado a cada semana. Já o questionário final, ele só seria aplicado na última semana, ou seja, na 4ª semana que ele seria aplicado, né? Isso porque eles iriam avaliar as pausas com exercícios aplicados dentro dessa última semana. E ainda iriam comparar com as modalidades de ginástica laboral realizadas durante as 4 semanas de avaliação. Aqui, esse eu sei que tá bem pequenininho, nós tentamos fazer da melhor forma possível, exatamente como consta no artigo, porém a visibilidade não ficou das melhores, né? Na verdade, não sei se vocês conseguem ler, porque eu particularmente não consigo ler assim acompanhando por aqui, mas nos próximos slides ele está ampliado, né? Só para poder vocês entenderem como que era esse anexo C, que se tratava da aplicação do questionário da avaliação semanal. Aquele questionário que era aplicado, que seria, né, deveria ser aplicado a cada semana, ao final de cada semana, de todas as pessoas que participaram. Aqui é ele mais ampliado, certo? Dentro desse questionário, deveria se preencher o nome e o turno
em que o colaborador trabalhava. Avaliação pessoal e do trabalho. Existem aqui umas numerações, ou seja, para as questões abaixo, marque com um X a opção que você considera a mais aproximada a como você se sente no trabalho. Cada número corresponde a uma resposta. Escolha apenas um de acordo com o seu significado. Ou seja, o menor número 1 equivalia a nunca, de 5 a 6, 5 ou 6, na verdade, seria com alguma frequência, e 10 para aquelas pessoas que frequentaram sempre. Então, aqui eram as questões. Quanto ao meu estado físico geral, então, assim, são várias questões. Dentro do estado físico geral, foram 9 questões, né, onde as pessoas deveriam preencher somente uma opção. Aqui, por exemplo, sinto algum tipo de desconforto nas costas ou coluna. Na coluna, eles estavam se referindo à lombar. Então, o colaborador, ele deveria preencher aqui. Se ele preenchesse com a opção aqui 1, dentro do 1 ou 2 aqui, no caso 1 seria nunca, ele nunca sentiu algum desconforto nas costas ou aqui na lombar. Agora, se esse colaborador, ele preenchesse aqui entre 5 ou 6, seria que ele sentisse algum desconforto, né, alguma dor, né, na lombar ou nas costas. E se ele preenchesse sempre, coitado. Bom, o fato é que se ele preenchesse aqui entre 9 e 10, é que ele continuava sentindo sempre o desconforto nas costas ou na lombar. E assim, essa numeração equivalia para todas as demais, para todos os demais questionários que eles incluíram aqui nesse de avaliação semanal. Ou seja, assim, realizando as atividades, eles iriam conseguir medir através desse questionário de avaliação semanal, né? É até interessante mesmo esse tipo de questionário. Nem aqui, eu só vou citar mais 2 opções aqui. Sinto desconforto nos braços e mãos, sinto desconforto nas pernas e pés, e assim sucessivamente, né? Tem algumas outras questões aqui. Aqui ainda é dentro do mesmo questionário. Eu só ampliei para que vocês pudessem estar acompanhando aqui junto conosco. Aqui é só dando a sequência do título, né? Quanto ao estado físico e o estado geral. Bom, vou mencionar aqui só o primeiro. A numeração equivale a todos. 1 ou 2 seria nunca, com alguma frequência entre 5 e 6, e 10 seriam para sempre sentisse aquele desconforto. Então aqui, ó, por exemplo, nesse tópico de quanto ao meu estado físico geral, sinto cansaço ou desconforto, mas concentrado nas costas. Então, foi o que eu já mencionei. Poxa, peguei justo do que eu já tinha falado. Mas tudo bem. Aqui a outra opção também que eles incluíram no questionário era quanto à minha satisfação no trabalho. E a outra opção que eles colocaram foi quanto à minha disposição para o trabalho. Então, assim, tem algumas questões aqui bacanas, ó. De uma maneira geral, estou mais disposto para o meu trabalho. Se preencher esse 1 aqui, nunca. Mesma coisa. Entre 5 e 6, com alguma frequência. 10, sempre, ó, bacana, né? Disposição para o trabalho, 10, sempre, que bom. E aqui é o questionário final. O questionário final seria aquele que seria aplicado somente na última semana, na 4ª semana.
né? Então, assim, seria um mês da aplicação da ginástica laboral. Dentro das 4 semanas, seria aplicado o questionário de avaliação semanal. E na última semana apenas, na 4ª semana, seria aplicado esse questionário final. Que aí existem aqui algumas pontuações. Ou seja, atribuir essas pontuações aqui, de 1 a 10, era de acordo com a melhor frequência e horários em que a ginástica laboral é realizada. Então, assim, a questão aqui, quanto ao meu estado físico, sinto maior desconforto físico, ou melhor, conforto, né? Desconsiderem-se alguns erros aqui de português, já estava, nós somente deixamos da forma que estava. Bom, concluindo, sinto maior conforto físico, ou seja, menos cansaço para o trabalho quando a pausa com exercício aí tá aqui, 1 vez por dia, não importa o horário, 1 vez por dia no início da jornada de trabalho, e aí a pessoa ia preenchendo aqui com as pontuações. Na segunda opção era quanto à disposição para o trabalho, aí a questão era, sinto maior disposição para o trabalho quando a pausa com exercício aí a questão aqui é a mesma, 1 vez por dia, não importa o horário. E terminando aqui o questionário final, era quanto à satisfação para o trabalho. Sinto maior satisfação para o trabalho quando a pausa com exercício 1 vez por dia, não importa o horário. E assim vai. E na sequência aqui o Adalto vai continuar. E boa noite para vocês. Boa noite, eu sou o Adalto. Eu vou falar da avaliação dos dados obtidos. Vamos lá? Pessoal, vamos lá então. Eu vou falar da avaliação dos dados obtidos, como eu tinha citado. Então vamos começar. Vamos lá. A comparação dos dados obtidos a cada semana busca saber qual é a melhor forma de aplicação das pausas com exercício na ginástica laboral. Para a interpretação dos dados obtidos no item 2. Pessoal, esse item 2 foi aquela tabela que a gente já viu lá, tá? Essa tabela, na verdade, ela é um questionário com 29 perguntas. Ela são perguntas pessoais, tá? São avaliações pessoais dos trabalhadores, né, dos funcionários e avaliações da empresa, mas também que são pessoais pro trabalhador. Um exemplo. Aqui, ó, a gente pode ver que a 2.1 são 20 questões. Essas 20 questões são relacionadas a dados pessoais do trabalhador, quanto ao meu estado físico geral. Então eles iam falar do estado físico dele geral. Lá tem a pontuação, né, marcando, e você tinha que marcar como você se sentia. Se você tinha dor nos braços, se você tinha dores lombares, tem uma série de coisas para você escolher lá, como a gente já mostrou. Aí, lá o que acontece? Quanto menor a pontuação, é melhor. Porque quer dizer o quê? Que a gente está tendo uma melhora, que a gente está tendo um resultado. Vamos supor que na primeira semana, 10 pessoas colocaram que tem dores lombares. Aí a gente vai na segunda semana, 8 pessoas só colocam que tem dores lombares. Então o que significa? Significa que está tendo uma melhora. Assim eles tinham controle, sabendo que ia ter uma melhora ou não. Agora aqui ó, a gente já pode ver, na B2.2, são 6 questões. Essas 6 questões é de como quanto a minha satisfação no trabalho. Então aqui, quanto maior a pontuação, melhor. Porque se tivesse bastante gente, vamos supor que na primeira semana também tivesse dado 10 pessoas satisfeitas, e na segunda 15 pessoas, opa, então quer dizer o quê? Que as pessoas estão trabalhando mais satisfeitas, estão tendo o prazer de trabalhar naquele local. Então essa tabela, o intuito era esse. Aqui na C, 2.3 são 3 questões. Essas questões é quanto à minha disposição para o trabalho. Também, quanto maior a pontuação, melhor. A mesma coisa. Se chegasse na primeira semana, tivesse lá 20 pessoas colocando que estava satisfeito, e na segunda 30, poxa vida, quer dizer o quê? Que a empresa está conseguindo trazer os funcionários mais para ela, que eles estão ficando mais satisfeitos. Então esse questionário do item 2 tem essa proposta de conseguir semanalmente descobrir como que os funcionários estão se sentindo, se estão tendo uma melhora ou não. Então, pessoal, esse questionário que a gente acabou de ver aqui é um questionário feito semanalmente, tá?
é um questionário semanalmente. Agora a gente vai ver um questionário final, esse questionário final é após 4 semanas, ou seja, após um mês. Esse questionário final ele tem relação com a frequência de horário. Esse aqui era o que? Era a avaliação pessoal e do trabalho. Então esse agora que a gente vai ver é relacionado ao horário. Então vamos lá, para a gente ter um entendimento melhor. Vamos lá. Para a interpretação dos dados obtidos nos itens 1, 2 e 3 do questionário final, que é F, devem ser determinadas quais as melhores modalidades aplicadas durante as 4 semanas. Então vamos lá. Questões relacionadas ao conforto físico. Agora, como é no final, é um questionário final, eles não querem saber mais do desconforto. Agora sim, eles querem saber do conforto. Após essas 4 semanas, eles querem saber do estado que a pessoa está sentindo melhor, né? E aqui, ó, a forma de pontuação é a mesma coisa. Só que lá em cima, como era desconforto, a pontuação tinha que ser menor, né? Para a gente ter menos pessoas com dor. Agora, como é conforto, quanto maior a pontuação, melhor. Então vamos lá. Só um exemplo para vocês terem ideia como é citado a parte do horário, é assim, ó. Vamos lá. Quanto ao meu estado físico, que é questões relacionadas ao conforto físico. Sinto melhor confortável, sinto conforto físico, menos cansaço para o trabalho quando as pausas de exercício uma vez por dia, não importa o horário. Isso aqui é o questionário final. Esse questionário final eu queria saber o que você acha dos horários, o intervalo que era melhor para ser feito. Eu vou dar agora um exemplo na 2. Questões relacionadas à satisfação no trabalho. Então vamos lá. Sinto mais satisfeito para o trabalho quando a pausa com exercícios como um exemplo, uma vez por dia no final da jornada de trabalho. Então é o que eu falei, esse questionário final, eles queriam saber a opinião dos trabalhadores relacionado ao horário. O que eles achavam, se era melhor uma pausa por jornada, se eles preferiam que tivesse 2 pausas durante o dia de trabalho, após o almoço ou após o jantar. Na 3 a mesma coisa, questões relacionadas ao que? À disposição para o trabalho. Vamos lá. Sinto maior satisfação para o trabalho quando a pausa com exercício uma vez por dia, não importa o horário, no meio do dia, é a mesma coisa. Então essa última tabela final era isso, era relacionada ao horário, como eles se sentiam em relação ao horário, tá bom, gente? Pessoal, eu vou estar apresentando a primeira parte de discussão e conclusão. Implementar um novo programa em uma empresa, seja de ginástica laboral ou método de pausas com exercícios, faz refletir a respeito de questionamentos sobre as vantagens e benefícios que serão adquiridos através de tal programa, inclusive o aspecto custo-benefício. Porém, o que pode vir a chamar mais atenção dos empresários é o tempo possivelmente perdido e impactando negativamente na produtividade, fazendo o empresário desconfiar se será mesmo um benefício. Em muitas empresas, mesmo que ainda não haja um programa específico como de ginástica laboral, existem pausas para os funcionários, para um possível descanso ou apenas alongar o corpo. Com a implantação de um programa como este, deverão ser propostos novos horários e frequências dessas pausas, onde a princípio não será visto como uma forma de benefício explícita, pois o empregador pode não ver real valor em seus ganhos e lucros, nem em aumento da produtividade, mas, sendo um profissional qualificado, deve explicar como esse programa, trazendo benefícios aos funcionários como satisfação no trabalho, melhor disposição, melhor relacionamento profissional e cultivos de hábitos para melhor qualidade de vida, irá melhorar o desempenho e a satisfação do funcionário com sua empresa. Ainda citando sobre mudanças positivas no estilo de vida, que se mostra um dos principais benefícios após a implantação de um programa de ginástica laboral, Blank, em 2000, confirmou isso com um estudo envolvendo trabalhadores de uma indústria têxtil, onde ele realizou pausas com exercícios diariamente, 2 vezes ao dia, e para comprovar tal resultado, a pesquisa foi realizada durante 2 anos, com os mesmos trabalhadores que participavam das pausas. Com isso, Blank concluiu que 75% desses trabalhadores melhoraram seus cuidados com a saúde. Outro benefício da ginástica laboral relacionado à mudança no estilo de vida é que ela desperta o maior interesse pela prática regular de atividade física fora da empresa. Este benefício foi observado e comprovado por Einstein e colaboradores em 2001,
onde houve implantação de programas de ginástica laboral em uma instituição bancária e se obteve os seguintes dados: 54,5% afirmaram que a ginástica laboral alterou seu estilo de vida, 22,7% sentiram menos dores musculares, 13,6% melhoraram o relacionamento com os colegas e 18,2% se exercitam com uma frequência maior após participar destes programas. Sabendo que o sedentarismo, má postura e hábitos inadequados de movimentação no presente poderão refletir em muitos malefícios para a saúde no futuro, investir na implantação de programas de ginástica laboral é algo muito benéfico e valioso para a saúde. Porém, algumas empresas, sabendo desses benefícios, mas querendo reduzir os custos, acabam treinando pessoas para que sirvam de monitores nas pausas, coordenando os exercícios. Isso é algo que pode trazer riscos e acaba diminuindo a importância desses programas por profissionais competentes, já que não trará eficácia sendo aplicado por pessoas sem os estudos necessários, alterando a imagem da ginástica laboral, que ao invés de ser compreendida como algo fundamental para a melhoria da qualidade das condições de trabalho, será vista apenas como um passatempo. Um erro grave, pois a ginástica laboral é algo sério e deve ser encarada e compreendida de tal maneira. Boa noite, meu nome é Wellington e eu vou falar sobre discussão e conclusão. Para reduzir o custo de implantação e a contratação de estagiários, acadêmicos do curso de Educação Física ou Fisioterapia para ministrar as aulas de ginástica, tal prática pode ser danosa, pois a pouca experiência pode também influir negativamente nos resultados esperados, frustrando os membros da empresa. Assim, independentemente da forma escolhida pela empresa para a implantação do programa, é importante que exista um acompanhamento contínuo do profissional habilitado na elaboração do programa de ginástica laboral, na seleção dos exercícios a serem realizados, bem como na orientação correta de sua execução. As empresas optam por estagiários de educação física e fisioterapia, por trazer a redução de custos, porém podem ter resultados negativos por falta de experiência. Daí a importância do profissional habilitado para participar desde a elaboração até a execução do exercício. A implementação da abordagem metodológica em PGL, o objetivo desse estudo permite a aplicação de diferentes frequências e horários de pausa com exercícios, bem como avaliar os benefícios alcançados em relação à saúde, satisfação e disposição para o trabalho. A implementação de PGL permite a aplicação de diferentes frequências e horários de pausa, como exercícios, avaliar os benefícios e etc. Importância da definição de horários para as pausas com exercícios. No programa de ginástica laboral, evitando a definição empírica segundo a disponibilidade dos profissionais que aplicam os exercícios ou ainda conforme o encaixe nos horários que mais convém à produção. A importância de definir horários para as pausas é evitar que seja algo empírico, baseado na disponibilidade ou conforme convém. Poucos estudos realizados anteriormente relacionados à avaliação dos horários para realização da ginástica laboral, com os benefícios alcançados. O trabalho de Machado privilegiou os horários de pausa no início e meio de jornada de trabalho, testando durante um período de 4 meses, mostrando que há uma diferença significativa para a melhora do desconforto muscular, quando a ginástica laboral é realizada no meio da jornada de trabalho, em relação ao início. Em um estudo de 4 meses realizado por Machado, foi possível ver que há uma melhora no desconforto
quando a ginástica laboral é realizada no meio da jornada de trabalho. A modalidade de aplicação pode mostrar-se ainda mais satisfatória no que se diz respeito à redução de desconforto muscular dos segmentos corporais, pescoço, costas, ombros e mãos. Os estudos futuros poderão aprofundar tais considerações, principalmente quanto aos efeitos positivos ao realizar tais pausas com exercícios no final da jornada de trabalho e os fatores que podem estar relacionados. Por isso, a importância da pausa com exercícios para a diminuição do desconforto muscular nos novos estudos poderão mostrar ainda mais benefícios da pausa nas jornadas de trabalho. Oi pessoal, agora nós vamos fazer uma demonstração prática de como que é aqui no meu ambiente de trabalho. Aqui é exatamente a cadeira que eu sento, né? Uma cadeira, essa cadeira ela é gamer, então ela é boa porque ela tem tanto o apoio para o antebraço, quanto essa região aqui, ó, onde a postura fica correta da lombar, né? Se vocês verificarem, o monitor ele também é um monitor bom, é um monitor de LED, ele tem quase 20 polegadas, né? Então assim, a minha vista ela fica boa, não fica tão centrada, não cansa a minha vista. E aqui a parte também, a única coisa que eu não tenho é a parte que apoia os punhos para na hora que eu for realizar a digitação. Porém aqui no mouse, quando eu preciso utilizar, eu tenho o mousepad, esse aqui, para poder apoiar o meu punho. Então eu sempre trabalhei assim e hoje eu não tenho nenhum problema, nenhum desgaste. Não tenho problemas de bursite, não tenho problemas de tendinite, né, dessa forma. Agora, Adri, vamos mostrar a realidade dos defeitos que você tem no dia a dia de trabalho. Certo. Outro detalhe, eu não tenho o apoio dos pés. Não tenho o apoio dos pés. E a minha realidade aqui no escritório. Meu teclado fica aqui. Aqui, nessa parte do teclado eu utilizo como colocar meus papéis, alguma coisa que não é pro chefe ver, sei lá. Assim, trabalho assim, gente. Vamos ver os pés da Adri agora. As minhas pernas ficam totalmente erradas, né? Ó, porque eu faço isso. Então, gera esse encurtamento. Eu não apoio na cadeira. Eu fico assim. O meu apoio do antebraço é na mesa. Então, o único apoio que eu tenho aqui, porque eu utilizo mais o mouse. Então, para mim, o mousepad é fundamental. Eu acredito que assim tá bom. E eu apoio os meus punhos na hora da digitação, eu utilizo as duas mãos para digitar. Trabalho com isso há muito tempo e não tive problema. Digito assim. Quando o telefone toca, observe. Pega o telefone. Só um momento, por favor. 1001 utilidade. Essa é a minha rotina de trabalho. Pessoal, então aqui a gente conseguiu ver um pouco da forma correta de fazer e um pouco da realidade, que a gente sabe que tem muita gente que trabalha igual a Adri, tem até os equipamentos corretos, mas infelizmente, devido à correria, ao mau costume, já acaba fazendo as coisas erradas, mesmo tendo os equipamentos. A Adri, como ela citou, ela só não tem os apoios dos pés, porém o resto ela tem os equipamentos todos necessários. Então,